Bora começar 2019 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais R$100 mil no último mês de novembro de 2018, trabalhando aqui na minha casa, 100% online, em apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita. A zaga titular do Flamengo. Comentou sobre essa disputa saudável e o Léo Duarte também falou sobre essa disputa, né? Ele que está querendo aí uma vaguinha no time titular. Vamos conferir. A disputa está sendo muito boa, tô crescendo com isso, com essa disputa sadia. Rodolfo e Rodrigo Caio são grandes jogadores. Se eles forem começar, vou dar total apoio, vou torcer para eles. São jogadores de qualidade junto com o Tuller. E provavelmente deve chegar outro zagueiro e a disputa vai ficar mais acirrada ainda. O elenco do Flamengo ganhou folga nesta quarta-feira, volta a treinar na quinta pela manhã. Será o encontro de todo o elenco com Arrascaeta e Gabigol. Os dois principais reforços do Flamengo nessa janela de transferência ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para os Estados Unidos. O meia Everton Ribeiro comentou sobre essa também disputa saudável para conseguir uma vaga como titular, né? Tem muita gente boa ali no meio-campo do Flamengo. Vamos conferir. Tem uma equipe forte, né? A gente fortalece ainda mais. A gente fica feliz por isso e sabe que a concorrência vai ser grande, então isso vai ser bom pra gente, cada um fazendo o seu melhor para que a concorrência seja cada vez maior e quem tem a ganhar isso é o nosso time. O Flamengo então volta a treinar nesta quinta-feira de manhã, preparação para a estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo contra o Bangu no Maracanã. Um abraço, pessoal! Muito obrigado pela sua participação aqui no Seleção Sport TV. Léo, trazendo entrevistas do Léo Duarte, do Diego, do Vitinho e do Everton Ribeiro, desembarque agitado do Flamengo. Imagino que eles também vivam a ansiedade de treinar pela primeira vez com o Arrascaeta, com o Gabigol. A comissão técnica deve estar ansiosa para fazer isso a partir de amanhã, assim como a torcida também está. Alguns assuntos para a gente falar sobre o Flamengo aqui. A composição desse meio-campo ofensivo e do ataque do Flamengo. E também a dupla de zaga. A gente viu o Léo Duarte um pouco preocupado ali com a possibilidade de perder a zaga, com o Rodolfo e o Rodrigo Caio saindo na frente nessa disputa. É até normal, né? Pela experiência dos dois jogadores e a contratação do Rodrigo Caio. Mas o Léo já deu, o ano passado, a certeza que ele pode ser titular, independente de quem esteja do lado. E que se os dois entrarem e não conseguirem dar conta do recado, ele já vai estar ali esperando, né? Eu acho que isso é que dá a tranquilidade, né? Da declaração dele. Eu vou esperar, vou torcer por eles, mas é novo, está chegando agora também, entendeu? Os outros talvez tenham um pouco mais de rodagem e isso favorece tanto ao Rodolfo como ao Rodrigo Caio. E acho que tem que contratar mais um zagueiro. Porque você vai ter muitos jogos, muitas competições. Se você pensa nos dois times, como fez o Palmeiras lá, e o Abel tinha falado isso, para seguir o modelo que o Palmeiras implementou ano passado, pela questão de tantos acumulou do jogo, né? E Flamengo, com postura que tem agora mostrando para todos nós, diz para torcedor Ricardo que eu vou brigar pelos títulos, quero brigar em todas as competições, igual o Palmeiras. Então tem busca de título, vai ser cobrado para isso. Então precisa estar criando as duplas que melhor se encaixam. Que seja agora no momento o Rodrigo Caio e Rodolfo, o Léo Duarte e Tuller, quando volta da seleção, um outro, precisa mais um zagueiro, porque o Juan vai se aposentar daqui a pouco. Ainda não está bem clinicamente. E vai fazer um jogo e provavelmente vai fazer alguma coisa normal. Já deu muito para o Flamengo e futebol brasileiro, mundial, então merece. Mas precisa isso fazer. Então é só de titular, não é questão de circunstância do momento. Vai sair na frente do primeiro jogo. O que importa? Primeiro jogo não vai jogar Gabigol e De Arrascaeta, tem que dizer que não são titulares? Sim. Então não se prenda por isso. Vai ter muitos jogos esse ano, vai ter muito para jogar e cada jogo vai ser importante porque o Flamengo tem que brigar pelos títulos. Só para terminar esse assunto da zaga do Flamengo, vocês que conhecem muito bem o Abel como amigos, Pet como jogador do Abel, Júnior como diretor do Abel também, como vocês entendem essa composição de zaga, a princípio da zaga principal, com um jogador mais pesado, o Rodolfo, e um jogador mais leve, mais rápido, o Rodrigo Caio? Será que ele entende que o Léo Duarte não tem
essa potência física para brigar em cima, como o Rodolfo tem numa bola alta, a gente está falando por hipótese, né? Está falando por hipótese, né? Uma coisa eu tenho certeza, que o Abel vai cometer justiça, independente do nome. Seja Rodolfo, seja Rodrigo, ou seja Léo Duarte. Isso é uma coisa que sempre prevaleceu na carreira dele como treinador e que sempre chamou a atenção. Né? Vai jogar aquele que estiver melhor. Né? E, logicamente, é a questão da oportunidade, né? Quer dizer, quem tiver a oportunidade e não conseguir aproveitar, vai para o final da fila, independente do nome, independente de idade e de experiência. É isso que está dizendo. O Abel vai estabelecer os critérios e tem a coerência de cumprir com seus critérios. Então, todo mundo vai ter oportunidade, todo mundo vai ser importante, todo mundo vai ser usado. Basta ter só a cabeça aberta e trabalhar em equipe e trazer também a contribuição. 5 minutos, 5 minutos. 90, 90. Nos treinos. Contribuição que uma vai dar? Só treinando e com presença, com história lá dele. Vai ser já de grande. Uma outra coisa, Marcelo, foi exatamente, eu acho que o Abel usou a Florida Cup, foi para olhar os garotos. Por exemplo, o Ronaldo, que a gente acompanha há bastante tempo. Eu me lembro que eu comentei a final entre Flamengo e Corinthians. O Ronaldo foi, talvez... Da Copa São Paulo. Copa São Paulo de Juniores 2019. 2016. 16? 16. E não conseguiu ter uma sequência. Foi emprestado para o Atlético Goianiense. E a gente vê que esse é um jogador que tem realmente... precisa de uma oportunidade, né? E eu vi ele jogando novamente e não mudou nada a característica. Talvez até tenha ganho um pouco mais de experiência com esses empréstimos e esses momentos que ele tenha passado. E outra coisa, recuperou um jogador que desde o jogo contra o Cruzeiro, na primeira partida do Maracanã, que foi o Jean Lucas. Né? Independente do gol, que foi meio sem querer. Participação, movimentação, posicionamento tático para um garoto. Né? Que a gente começou a falar muito que jogava com calção, a camisa por dentro do calção. Ninguém já está falando nisso. A gente já está olhando o Jean Lucas e isso é importante para o Abel nessa sequência toda que ele vai ter durante, porque serão várias competições. E a certeza de um garoto da casa que já jogou, que não vai se intimidar, né, com pressão agora, eu acho que vai ser importante para ele na formação da equipe. A gente está vendo o gol do Jean Lucas aí com o passe do Rodinei, aquele chute mascado que deu o título do torneio da Flórida ao Flamengo. Ainda sobre o Flamengo e sobre esse desembarque do Flamengo hoje no Galeão, nós temos mais uma entrevista do Vitinho, interessante, um trechinho da entrevista dele em que ele fala sobre não ser mais a contratação mais cara da história do Flamengo, com a chegada do Arrascaeta. Ouve o que o Vitinho falou. Respirou. Se espera muito, né, quando tem esse tipo de contratação e a gente também tenta fazer de tudo o mais rápido possível para começar a dar retorno. Mas fico feliz pela contratação que o Flamengo fez. O Arrascaeta, excelente jogador, o Gabigol também. Tenho certeza que eles vão contribuir bastante. Vai haver disputa sadia sempre, mas o mais importante é o Flamengo estar ganhando, independente de quem esteja jogando. Lógico que eu vou estar sempre dando o meu melhor para sempre estar jogando e vou procurar agradar o máximo o professor para poder estar sempre ajudando o Flamengo. Nas entrelinhas, o Vitinho meio que admite que esse peso da contratação mais cara da história do Flamengo, à época, prejudicou um pouco. E a gente viu que realmente ele não desenvolveu o potencial dele nos primeiros jogos, mas talvez também por causa de readaptação ao futebol brasileiro. Qual foi a avaliação de vocês dessa evolução do Vitinho no ano passado? Eu acho que principalmente o fato dele não ter tido a possibilidade de fazer uma pré-temporada. Né? Não tem como o torcedor ele não fazer essa ligação entre o valor e aquilo que ele está dando de retorno. Isso aí é muito difícil você dissociar um pouco do valor que foi pago pelo Vitinho, que foi pago agora pelo Arrascaeta, pelo que eles estão entregando. Isso aí é mais do que normal. Eu acredito que esse ano o Vitinho vai ter a possibilidade, até mesmo porque ele deve ter compreendido também um pouco as características do clube, da torcida, né, das exigências que existem, fazendo uma boa pré-temporada, porque um jogador com 24 anos, ele tem muita coisa ainda para fazer, né? Ele saiu muito novo daqui, então talvez não tenha tido essa possibilidade. Esse ano agora é que a gente pode fazer uma avaliação maior. Se foi caro, né, ou se foi dentro de um preço de mercado,
somente ele vai poder responder com o jogo. 3 gols em 23 jogos, mas, de fato, os gols não são o quesito mais esperado do Vitinho. Ele é um jogador mais para dar o apoio ao centroavante. Pelo menos assim que eu o entendo, porque eu acompanhei também na Rússia, quando ele estava no CSKA, e ele era muito utilizado pelo treinador desse time tradicional russo, dessa forma, como um jogador que armava jogadas, fazia tabela com o centroavante, às vezes ou com um jogador que vinha de trás para concluir, que acabavam fazendo mais gols esses jogadores do que o próprio Vitinho. Eu acho que você viu mais jogos do Vitinho lá na Rússia que a gente viu aqui agora, né? Mas é um jogador que esse ano para ele mostrar o talento e potencial dele. Esse ano. Entrou no meio da crise, problema do Flamengo, segue o líder, não teve uma saída do Vinícius Júnior para cumprir, cobrança muito grande, tudo isso. Adaptação ao Brasil. E uma característica muito diferente do Vinícius Júnior, tecnicamente, apesar de estarem ocupando uma faixa parecida. Diferente, então caiu, então foi uma cobrança, não mostrou o que foi trazido. Mas eu acho que agora, esse ano, temos que esperar, merece uma esperança pelo potencial do jogador. De repente, o peso maior foi a comparação dele com o Vinícius. Com o Vinícius. Nem o preço que foi pago pelo Flamengo. Porque sendo um jogador também da casa, sendo um jogador que estava já vendido, que por um número realmente fora um pouco do mercado. Então, essa comparação ela ficou praticamente sendo feita. E isso, para ele, deve ter pesado. Além, para mim, o que pesou mais foi o fato de não ter tido férias, não ter tido uma pré-temporada. Ser saído do inverno russo, que estava jogando abaixo de 0, para voltar aqui com um outro tipo de jogo, que ele teve que se readaptar o mais rápido possível. Sirene tocou, André Hernan falou, central do mercado, o Flamengo ainda tem garrafas para comprar. A gente costuma dizer garrafas para vender, mas tem garrafas para comprar. Tem bala na agulha ainda, né, para esse mercado, né? O Abel Braga procura ainda um zagueiro experiente para jogar ao lado do Rodrigo Caio. A lateral direita, pela informação que eu tenho, já está definida com a situação do Rafinha, mas no noticiário hoje aparece o nome do Martín Cáceres, uruguaio de 31 anos, está na Lazio da Itália, já está há muito tempo na Europa, é um jogador que de 2 Copas do Mundo como titular da seleção uruguaia, muito experiente, praticamente um homem de confiança do maestro Oscar Tabares lá na seleção do Uruguai. É um jogador que eu pude acompanhar na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo 2014. É um jogador que tem muita entrega, bem característico mesmo o uruguaio, e é um jogador que atua na lateral direita e atua também como zagueiro. Para o Flamengo seria mais para ser um zagueiro. Mas assim, o nome dele foi ventilado nos bastidores do Flamengo, foi um nome que foi especulado, mas ainda tem muita resistência dentro do próprio Flamengo. Inclusive o Thiago Lima no Globoesporte.com, também na Central do Mercado, tem informado isso. É um jogador que, inclusive, confirmou o contato do Flamengo, né? Confirmou que alguém do Flamengo procurou seus empresários, mas não há nenhum tipo de negociação, nenhuma negociação em curso no momento. É um jogador experiente, mas também fica a dúvida, né? Se é um jogador que vai para a lateral, mas aí já tem o Rafinha, se é um jogador que vai atuar como zagueiro. Será que o Abel gostaria de ter um jogador com essa característica? Sem dúvida nenhuma, pelo que ele demonstrou, pelo que ele demonstra na Europa e principalmente na seleção uruguaia, encaixaria perfeito com aquilo que o Flamengo quer, que é uma mudança de postura, de personalidade dos jogadores no vestiário. É uma situação que não está em curso, não está em andamento, mas é um jogador que aparece aí no radar do Flamengo, Martín Cáceres, de 31 anos. Obrigado, Hernan. O que sabemos é que o Abel Braga, já disse em várias entrevistas, gosta muito de jogadores uruguaios. Ele já disse algumas vezes que gosta de chegar no time e ter um uruguaio por causa da característica de garra, de entrega e de coesão com o grupo também. O Cáceres, na verdade, nunca foi titular. Titulares absolutos sempre foram Godin e Jiménez, que são os dois zagueiros. Jogando de lateral direito. Só que a gente viu uma imagem ali dele jogando pela lateral esquerda na partida contra o Egito na Copa do Mundo. Mas ele joga também pelo lado direito. É um jogador que faz multifunções na defesa. Sim. Esse pode ser um jogador importante. Coringa, para várias situações. Para várias situações que você precisar. Experiente.
e tem mais jogos na seleção que no próprio time. E o lateral esquerdo da... Tem mais jogos na seleção que no próprio time. Últimos 5 anos ele fez 70 jogos pelos times. Que quando saiu do Juventus, Southampton, Lazio e Verona que ele passou. Então eu jogo muito pouco pelos times que está atuando. Isso é negativo. Agora na seleção Uruguai, ele tem 5 jogos dessa Copa, 4 jogos na Copa passada aqui no Brasil. Contribuiu muito. Por isso eu estou jogando mais na seleção que no próprio time. Em termos de aproveitamento. Exatamente, entre as eliminatórias e jogos assim, ele joga para uma composição de elenco, eu acho que é um ótimo reforço. Isso. Composição de elenco. Problema na lateral, direita ou esquerda. Problema na zaga. Um cara experiente, eu acho que seria, para ser titular, sinceramente, acho que vai ser meio difícil. Né? Na lateral esquerda, na Copa do Mundo, o titular do Uruguai era o Laxalt, que foi um dos melhores da posição na Copa do Mundo. Seleção Sport TV vai para um rápido intervalo e volta já com muito mais do futebol brasileiro.